Deus está olhando para quem acabou de perder o líder. Deus está olhando para quem acabou de perder alguém, um cabeça. Ele está dizendo: levante-se e atravessa o Jordão. Só que Deus está levantando Josué em meio ao luto. A morte de Josué, a morte de Moisés, está sendo um impulsionamento para levantar o ministério de Josué. A Bíblia diz que Deus está chegando em Josué: levante-se e atravessa o Jordão. Aí Deus olha para Josué dizendo: tenha bom ânimo, seja forte e corajoso. Isso aqui me chama a atenção, porque Deus está olhando para quem perdeu. Deus está olhando para quem talvez passou a noite toda chorando. Deus está olhando para quem queria desistir. Está dizendo: existe um Jordão aí para ser atravessado. Então tende bom ânimo, seja forte e corajoso. Josué está dizendo: mas Moisés morreu, não tem como atravessar, não tem como seguir. Só que Deus está olhando para Josué e está dizendo: o meu negócio não é mais com Moisés. Josué, se levanta, porque em meio à crise eu te levanto como cabeça do povo de Israel. Levanta a mão, porque eu vou liberar uma palavra para o coração de alguém. Em meio às crises, Deus te chamou para se colocar de pé e atravessar o Jordão. Deus me trouxe para dizer para alguém: a crise vai te impulsionar a chegar aonde Deus já preparou. Glória a Deus. Só que o ministério de Josué, ele não começa quando Josué se levanta. O ministério de Josué começa na travessia do Jordão. Como assim, pregador? O ministério de Josué não começa quando Moisés morre. O ministério de Josué começa quando ele se movimenta. O ministério de Josué não começa quando a crise chega. O ministério de Josué começa quando ele começa a se movimentar em meio à crise. Me prova, David, atravessa o Jordão. Josué está atravessando o Jordão por cima, não, David, pelo meio. Talvez o pensamento de Josué era: Moisés atravessou o mar vermelho, Moisés tirou o povo do Egito. Deus, eu não sei fazer nada, eu não faço nada. Deus está olhando para Josué e está dizendo: existe um Jordão que está aí para ser atravessado. Então começa a se movimentar, Josué. A Bíblia diz que o Jordão se abre e Josué e o povo passa pelo meio. Deus está dizendo para alguém: o teu ministério não começa quando a crise chega. O teu ministério começa quando você decide se movimentar em meio à crise. Deixa eu ver quem se movimenta. Deixa eu ver quem se movimenta. Deixa eu ver quem se movimenta. A palavra para o coração de alguém é: seja forte e corajoso, porque o mesmo Deus que levantou Moisés é o Deus que supre a necessidade de Josué. Deus está dizendo para alguém nesta noite: o mesmo Deus que levantou alguém que prega, alguém que canta, é o Deus que te levantou e está dizendo: não para, não para, não para, não para, não para. Deus me trouxe uma palavra para o coração para dizer: existe uma promessa que já foi liberada. Então se levante e começa a se movimentar. A Bíblia diz que o povo atravessa o Jordão. Só que Filipe, o povo viu uma promessa. E que promessa é essa? Deus tira o povo do Egito para herdar uma terra prometida. Só que o povo, a Bíblia diz que após a travessia do Jordão, o ministério de Josué começa. E aqui eu entro um pouco, eu quero ser bem rápido no que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz que chega um certo momento no capítulo número 6, que Josué e o povo está diante de uma cidade chamada Jericó. Essa cidade
cidade me chama muita atenção porque os seus muros são muito grandes, são muito altos. E o que mais me chama a atenção é porque Deus vai dar uma ordem para Josué dizendo: Josué, são 7 dias. 6 dias você vai dar uma volta. É muito interessante porque a Bíblia diz que quando Josué vai a primeira vez, Josué vai com a arca da aliança, 7 sacerdotes tocando trombetas, são soldados armados e o povo. Só que há 6 vezes que eles rodam durante 6 dias, a Bíblia diz que o povo de Israel arrodeia calados. Isso aqui é muito interessante porque o primeiro dia tem presença, louvor e preparamento, mas o povo está calado, porque Josué vai dizer: o povo só vai gritar quando eu der a ordem. Aleluia, Deus. O que você quer dizer com isso, Deus? São 6 dias o povo arrodeando calado. Escutava o louvor, sentia a presença, mas não ouvia os gritos. Vai ter momento da tua vida que fazer calado vai ser a melhor solução. Felipe, levanta e me ajuda aqui. A Bíblia diz que Josué está diante dessa cidade chamada Jericó. E existe uma promessa. E que promessa é essa? Rodeia 7 vezes, porque eu entregarei esta cidade em suas mãos. Aleluia. Estava dando estratégia para Josué, em meio ao caos, em meio ao luto, em meio às decepções, porque Deus vinha com uma palavra profética revelada para a pessoa de Josué, dizendo: Josué, seja forte e corajoso. Quando Deus olhava para Josué, eu me deparava com essa força que ele já tinha, mas ele teria que extrair essa força que ele já tinha para mostrar para os seus adversários que Deus poderia vencer guerras, batalhas, em meio aos choros, em meio ao luto. Por quê? Porque Moisés, o sucessor que estava acima e era como Deus na terra, havia morrido no braço direito de Josué. Ele sendo aquele a quem Deus dava uma estratégia para ele, em meio ao deserto, passando pelo deserto, atravessando o Mar Vermelho, e era aquele que havia morrido. Só que quando nós olhamos para Josué, nós percebemos que Deus está extraindo de Josué a força que existia do lado de dentro, e essa força que ele já tinha teria que ser exposta quando Deus olha para ele e dá o direcionamento, é a estratégia. Ele percebe-se que agora ele teria que enfrentar alguns homens que estavam na cidade de Jericó. E olha para cá, Jericó era uma cidade que carregava um significado. E qual era o significado de Jericó? Era descer. Por quê? Porque descer era a maior estratégia que Deus poderia dar para Josué em meio às decepções e às angústias. É por isso que eu olho para Deus. Quando eu olho e leio e começo a revelar este texto, eu percebo que a maior estratégia que Deus dá para Josué é a estratégia de descer em Jericó. Por quê? Porque descendo você vai alcançar os seus objetivos no ambiente. Descendo você vai alcançar aquilo que você nunca alcançou no ambiente. Descendo você vai buscar para tua casa uma casa frita, angustiada, que todos os dias você chora em lágrimas. Interessante é que ele estava em luto, que ele estava em desespero, que o choro tentou tomar a face de Josué, mas era Deus dizendo: quando você passar no Jordão, Josué, você precisa entender isso aqui. O que é, Senhor? Você vai descer em Jericó, porque em Jericó eu tenho uma palavra liberada para você. É Deus dizendo: eu preciso que você desça, Josué, porque descendo você vai alcançar. É por isso que Deus olha para Jeremias no seu capítulo número 18 dizendo: Jeremias, levante-se dessa casa do oleiro. Deus é especialista em mandar um escolhido descer. Por que, pregador?
descer, e descer, e descer, e descer. Chegou o dia da igreja entender que descer é a melhor solução. Prova disso, David, eu entendo que descer é a melhor solução para os cristãos da atualidade, até porque, segundo o escritor Mateus, escrevendo no seu evangelho, a qual carrega o seu nome, no capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele estava dizendo que não é preciso a gente subir para o reino descer, e sim a gente, o reino descer para depois a gente subir. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Primeiro o reino desce, depois a igreja sobe. É Deus dizendo: a maior busca dos cristãos da atualidade é descendo. Quem lembra de Zaqueu no evangelho de Lucas capítulo 19, quando Deus libera uma palavra profética para ele, e esse Deus é Cristo que está passando na cidade de Jericó, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O maior sacrifício do cristão é descer, é descer, é descer, é descer. É por isso que Deus está olhando para Josué dizendo: desce a Jericó. Josué não está entendendo, ele não sabe o que Deus está dizendo. Ele está dizendo: porque a estratégia para sair da crise ainda é descer, ainda é descer. O erro da minha geração é querer sair de crise estando do lado de cima. Deus está dizendo: chegou o dia de fazer o que Mateus disse: quando quiseres falar com o Pai, entra para dentro do teu quarto e ora, e ora, e ora, e ora. A igreja vence em guerra em oração. Deixa eu ver a igreja de oração, deixa eu ver a igreja de guerra. Eu dou 10 segundos para você abrir a tua boca e adorar a banda Rebe Cominal, a banda do Rebe Cominança. Deus me trouxe para dizer para alguém: as guerras e as crises é vencida de joelho. É engraçado que Jericó era o ponto inicial, o ponto de partida para os milagres e prodígios de Jesus, e todas as vezes que Jesus passava no ambiente, é interessante é que ele se deparava com esse cenário. Todas as vezes que eu olho para o texto em Marcos capítulo 10, em Lucas capítulo 19, eu percebo que Jesus está passando, e quando Jesus está passando, existem dois homens que não perdem a oportunidade estando em Jericó. Só que é engraçado é que em Mateus e Marcos narra a entrada de Jesus na cidade de Jericó, porém Lucas narra a sua saída. E quem lembra de um cego chamado, conhecido como cego Bartimeu, ou Bartimeu cego, Barco vem do grego filho, ou filho de Timeu. É engraçado é que quando nós nos deparamos com esse cenário, ele está entrando na porta da cidade, e enquanto ele está entrando na porta da cidade, em Josué capítulo 6, versículo 27, vai dizer: maldito todo homem que edificar os muros dessa cidade. Jericó era amaldiçoada, porque após as muralhas caírem ao chão, essa cidade foi amaldiçoada segundo a palavra profética em que Deus havia liberado para a cidade. Só que é engraçado é que Jesus está entrando em Jericó, e quando Jesus entra em Jericó, existe um cego na porta de Jericó. Mas como assim? Se maldito é todo homem que edificar os muros dessa cidade, e Jesus está pisando em Jericó pela primeira vez e está curando alguém que está na porta de Jericó. Ela olhando e dizendo para essa cidade, dizendo: além de curar, eu vou quebrar a maldição. Além de curar, Jesus, eu tenho uma palavra liberada para o teu coração dizer: Jesus vai entrar na tua casa para curar, mas ele vai quebrar a maldição, a maldição, a maldição, a maldição, a maldição. Vai. Eu estou sentindo de profetizar que vai cair macumba, vai cair desgraça, porque Jesus acabou de pisar. Escuta as pisaduras, vai. Ele está pisando dentro da casa e está dizendo: aonde tem uma maldição, aonde tem uma macumba, aonde tem algo que tem parado esta igreja, vai
seja tocada agora. A igreja pentecostal, cadê o primeiro? Cada glória que a igreja dá é o demônio que cai. Cadê o primeiro adorador? Glória a Deus, aleluia. Quando Deus dá estratégia para Josué, primeiro Deus manda alguns espias espionar a terra. Percebia que a cidade era rodeada de muralhas, e sendo uma cidade rodeada de muralhas, em meio à estratégia de Deus, Deus alcançava o objetivo para Josué. E qual era o melhor objetivo que Deus alcançava para Josué? Ele liberava uma palavra sobre a vida dele. Ele estava dizendo para Josué, não existe vitória sem antes analisarmos o perímetro primeiro. Como assim, Senhor? Primeiro Deus manda os espias para espionar a terra, depois coloca o povo dentro da terra. Por quê? Porque Deus nunca vai te dar nada sem antes você analisar o perímetro primeiro. Deus pede para você enxergar aquilo que você quer almejar alcançar, para depois você pisar na terra. É engraçado é que quando ele olha para a cidade, ninguém sai, como também ninguém entra. E quando Deus olhava para ele dizendo, eu vou mandar alguns espias para espionar a terra, enquanto eles espionaram, traziam uma mensagem para Josué, deve dizendo, a cidade é grande, está rodeada de muralhas, ninguém sai, como também ninguém entra. Só que quando eu olho para Deus olhando para Josué, dizendo, Josué, vai, porque a muralha que está em cima vai terminar embaixo, vai terminar. Deus, ele é o maior estrategista militar que existe na história da Bíblia. Porque, pregador, segundo o homem, a muralha não tem como entrar. Segundo o homem, a muralha não tem como passar por ela. Só que o mais interessante porque Deus está dizendo, Josué, 7 voltas. No primeiro de uma volta, no segundo de uma volta, no terceiro de uma volta, no quarto de uma volta, no quinto de uma volta, no sexto de uma volta, no sétimo dia eles vão dar 7 voltas. 7 com 6, 13. Foram 13 voltas. A Bíblia diz que no último dia Josué olha para o povo e diz, grita, porque Deus entregou essa cidade nas nossas mãos. É muito interessante, porque segundo o homem, a cidade não tem como ser invadida, mas segundo a ótica de Deus, podia levantar o que for, as muralhas tinham que cair. Eu vou liberar isso aqui de novo. Segundo o homem, o teu milagre não pode chegar. Segundo o homem, nada pode acontecer. A tua casa não pode ser abençoada. Mas se for possível, Deus vai mover terra, Deus vai transformar água em vinho, Deus vai fazer qualquer coisa, porque a estratégia dele é muralha do chão e o povo passando. Muralha do chão e o povo passando. A palavra para alguém as muralhas caem por terra, porque a muralha é grande, mas o Deus que a igreja carrega é bem maior, é bem maior, é bem maior. Filipe, a muralha é grande, mas o Deus que a igreja carrega é bem maior, é bem maior. Se você não conhece esse Deus, esta noite viemos te apresentar, e os seus olhos são como chama de fogo, e os seus pés são como latão reluzente, e a sua voz é como o som de muitas águas, e o seu rosto é como o sol que brilha no amanhã, e o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe da paz, príncipe da paz, príncipe da paz. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? O Deus, o Deus da igreja está derrubando muralha aqui por causa de alguém. Quem adora por essa palavra? É engraçado, David, que existia uma estratégia de Deus. E qual era a estratégia? 7 sacerdotes, 7 chifres de carneiro que simbolizavam, significavam, carregavam o nome de Jeová. Era uma trombeta, e enquanto eles carregavam 7 trombetas, e 7 sacerdotes carregavam uma trombeta,
existia um posicionamento do povo. E qual era o posicionamento do povo? A arca iria primeiro e depois o povo seguia. Era Deus dizendo: não existe muralha sem antes a presença do Senhor for primeiro. A muralha não cai enquanto a arca não for primeiro. É por isso que você não entende tanta prova, tanta crise, tanta decepção, e você olha para Deus e diz: Deus, mas eu estou com a estratégia de Deus. É Deus dizendo: não existe vitória com o poder dos nossos próprios braços. Primeiro a arca vai e depois você vai ser. E o mais interessante, tinha presença, tinha preparamento e tinha luz. Tinha presença, tinha preparamento e tinha adoração. Mas pregador, ele só grita no último dia. Mas sabe qual é o porém? Deus está dizendo: enquanto a igreja não grita, se prepara com louvor, se prepara com armamento e se prepara com presença. Enquanto ainda não chegou a hora de gritar o hino da vitória, Deus está dizendo para alguém: se prepara com louvor, se prepara com presença e se prepara com armamento, porque vai chegar um dia que Deus vai dizer: pode gritar, porque o milagre vai chegar. Para uns o grito é loucura, mas para a igreja o grito é armamento. Para uns o grito é maluquice, mas para Deus o grito é cumprimento de promessa. Eu já posso ver alguém gritando, eu já posso ver, ai meu Deus do céu, Deus está dizendo para alguém: chegou o dia de abrir a boca e gritar, porque as muralhas vão cair. David, para as muralhas de Jericó caírem, houve que ter um grito. Para o século seculado por Jesus, houve que ter um grito. Em Mateus capítulo 25, para o noivo chegar ao encontro da noiva, houve que ter um grito. Qual era o grito? O grito do século era: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E qual era o grito? Dando Mateus capítulo 25, aí veio o noivo, sai ao encontro, a tua vitória vai vir através do grito. E cadê você que vai dar um brado de vitória agora? Libere o teu brado, vai. Enquanto você está aqui, Deus está quebrando a corrente do diabo. Agora é na casa, é no ambiente, Deus está no ambiente. Glória a Deus. A Bíblia diz que no sétimo dia eles gritam e as muralhas vão cair. Aqui nós encerramos porque nosso horário já está afundando. Só que o mais me chama a atenção, Felipe, a muralha não cai para frente, a muralha não cai para trás, a muralha desce. Isso aqui é muito lindo, porque já dizemos que Deus é estrategista militar. Se a muralha cai para trás, ela destrói a cidade. Se ela cai para frente, ela mata o povo. Deus não vai fazer nada que não esteja no plano dele para. Glória a Deus. A muralha para Jericó era proteção. A muralha para Deus era cumprimento de promessa. Para o mundo a luta que tu passa é impedimento. Para Deus a luta é começo de um cumprimento de promessa. O choro para alguém é sofrimento, mas para Deus o choro é o cumprimento de promessa. Nada acontecerá se Deus derruba uma muralha. Aqui tá pegando a parede, tá vendo o tanto tá pegando a parede aqui? E o que mais me chama a atenção, quando as muralhas caem, a ordem de Deus é: mata todo mundo, menos Raabe. Eu vou ter que falar isso aqui. Pregador, quem é Raabe? Raabe é uma mulher que dentro de Jericó ela não tem valor. Por quê? Ela é alguém conhecida como prostituta. Como assim, pregador? Dentro de Jericó ela não tem valor. Só que por Deus de Jericó, Raabe é uma prostituta.
Só que quando Deus vai falar com Josué, ele fala: mata todo mundo, menos Raabe, mulher valorosa aos olhos de Deus. Aleluia, Deus! Filipe, para o homem Raabe não tem valor. Para o homem Raabe não vale nada. Para Jericó ela é somente uma prostituta. Mas Deus vai dizer: não mata Raabe, porque ela guardou aquilo que era necessário. E hoje ela é alguém que cheira bem as narinas de Deus. Eu vou liberar isso aqui para o mundo. Talvez lá fora você é quem não vale nada, mas para Deus você é alguém valioso aos olhos de Deus. Deus está dizendo: eu não deixo destruir a tua casa, porque você é alguém valiosa aos olhos de Deus. Para o mundo Raabe é prostituta, para Deus ela é mulher virtuosa. Para o mundo Raabe não vale nada, para Deus Raabe é alguém que merece ter vida dentro de Israel. Em Jericó ela não valia, em Israel ela era valorosa. O mundo não dá valor em você, mas o céu decidiu investir naquilo que você carrega. É engraçado, David, que quando Deus manda os espias para ir até a cidade de Jericó, as meretrizes ficavam ou do lado de fora da cidade ou em cima das muralhas. Ninguém via as meretrizes. Se um homem fosse se prostituir, ele subia as muralhas para se prostituir. Ninguém tinha um acesso com as meretrizes daquele ambiente. Só que é engraçado era que ela estava em cima, dizendo para o povo: uma mulher improvável, ninguém dava nada por ela. Só que é engraçado é que quando depois da estratégia de Deus, David, depois da estratégia de Deus, quando as muralhas implodiam, caiu ao chão, de cima para baixo, uma mulher que estava em cima escondida, agora ela está sendo exposta embaixo. Por quê? Porque Deus já estava dizendo: o povo entende que eles eram melhores do que ela do lado de dentro. Só que quando as muralhas de Jericó caem, ela deu dizendo: agora todo mundo é igual, não tem maior, não tem menor, agora todo mundo é igual no ambiente. Enquanto alguém está olhando para você e está dizendo: está escondido, está florescendo, mas ele está dizendo: ainda que você esteja sendo rejeitada pelo homem, ele está dizendo: nem que eu tenha que derribar os seus adversários, eu vou mostrar para eles que tem valor no ambiente. Por quê? Porque a vida da mulher, a vida da meretriz, Deus poupou e o povo matou todos. Por quê? Porque Deus tem uma palavra ainda para você. Deus ainda tem um poder revelado para você. Se prepara, porque Deus ainda vai levantar a tua casa, vai levantar os teus filhos, vai levantar o teu esposo, vai levantar, vai levantar. Jericó morta, Raabe viva. Rei de Jericó morto, Raabe viva. Por quê? Porque não era o coração de Raabe que era mudado por Jericó, mas era Raabe que estava mudando. Ai, meu Deus do céu, não era Jericó que estava mudando o coração de Raabe, era Raabe que decidiu mudar Jericó. Porque ela está dizendo: enquanto eu estiver aqui, eu vou esconder quem é de Israel e não vou deixar morrer. Deus está dizendo: porque por causa do teu coração, eu vou tirar o que está em cima e colocar embaixo, e o que está embaixo colocar em cima. Porque todos aqueles que olhavam para você e diziam: não merece, não é digno, vai ter que ver Deus chorando por causa daquilo que tu carrega, por causa daquilo que você é. Deus não está importando se tu prega bem ou se você não sabe pregar. Ele está dizendo: por causa do teu coração, eu decidi poupar a tua vida e vou mostrar que ainda solução para alguém que está caído. Aleluia! É por isso que eu entendo a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, Judá gerou a Pérez de Tamar, Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou a Abinadab, Abinadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Raabe, Boaz gerou a Obed de Ruth. Mas é engraçado é que Raabe
de Jesus. Não vejo Ezequiel na genealogia de Jesus. Não vejo Judá na genealogia de Jesus. Não veio Oséias, Joel